A guerra entre Rússia e Ucrânia. Os impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia na economia do Brasil. A guerra entre Rússia e Ucrânia vem se prolongando durante 5 longos meses. Nesse período, diversos conflitos foram travados e nem se sabe quando vão de fato chegar ao fim. E os impactos disso tudo podem chegar até você e eu. Sabia? Isso mesmo! Nos próximos minutos vamos te entregar um resumo sobre a guerra, além das informações cruciais para entender como ela tem relevância a quilômetros de distância, bem aqui no Brasil. Desde fevereiro de 2022, a Rússia e a Ucrânia estão em guerra e isso tem gerado diversos impactos no mundo. Mas, para começar, qual foi o motivo que levou a Rússia a atacar a Ucrânia? O presidente russo Vladimir Putin quis impedir que a Ucrânia entrasse para a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, e que a Ucrânia aceitasse a anexação da região da Crimeia à Rússia. Para o presidente russo, a entrada da Ucrânia para a OTAN era entendida como uma ameaça bélica, já que a Ucrânia contaria com o apoio e armamento ocidental. Dessa forma, os militares russos invadiram a Ucrânia, dizendo que estavam combatendo as equipes neonazistas em território ucraniano, e que logo em seguida foi negado pelo governo ucraniano. No entanto, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky não abaixou a guarda para as ameaças russas e confirmou o interesse em fazer parte da OTAN. Dessa maneira, o presidente Putin começou a cercar o território ucraniano e apoiou as regiões separatistas pró-Rússia, Lugansk e Donetsk, onde há maioria de etnia russa, o que levou a atenção do embate. Alguns pesquisadores e especialistas políticos dizem que o embate entre os países já vem acontecendo há algum tempo, muito antes de estourar em 24 de fevereiro de 2022. Os dois países estão em conflito desde 2014, quando houve violentas manifestações de protesto contra o governo ucraniano, intervenções russas e a anexação da Crimeia à Rússia. Mas alguns pesquisadores e historiadores políticos vão além e dizem que esse conflito acontece desde 2004, com a Revolução Laranja, pois desde essa época, a aproximação da Ucrânia com o Ocidente tem desgastado as relações dessa nação com o país vizinho russo. Não tem nada mais frustrante do que querer ir dar um passeio na praia com a família, viajar para o interior ou mesmo ir para o trabalho com o nosso carro e não poder, não é mesmo? Olhar para o valor da gasolina depois do tanque cheio é quase cair para trás. Pois é, devido ao crescimento constante no preço da gasolina, o índice de 2021 para 2022 chegou a 46%. Por um tempo, isso impactou a economia brasileira de uma forma impressionante. Porém, a gasolina também vem sofrendo algumas quedas. Segundo o jornal O Tempo, o preço por litro de gasolina na maioria dos estabelecimentos em Belo Horizonte chegou a R$ 5,15 nesta terça-feira, 2 de agosto. Tudo isso devido à diminuição dos impostos. Já o óleo diesel não segue o mesmo caminho e seu preço permanece estável. Este impacto deve-se ao simples fato de que a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. E com a guerra, o processo de exportação se torna difícil de ser realizado com frequência. E se o preço do petróleo continuar subindo, ele também pode afetar o PIB global neste ano de 2022. As taxas de inflação também subiram bastante, devido ao aumento do preço do petróleo, aumentando o desemprego e a taxa de juros. E isso tem uma relação forte com o próximo impacto de que iremos falar: o da crise alimentar. Hoje em dia, um dos motivos para a crise alimentar persistir no Brasil é o do aumento nos preços dos alimentos, que obtiveram uma taxa de crescimento devido à inflação. Porém, a fome no Brasil é um problema histórico, em razão da desigualdade social e crises políticas e econômicas no país. Então, grande parte da população obtém uma renda muito baixa e acaba recebendo poucos recursos. Porém, em 2014, o país teve uma breve perspectiva de mudança, quando foi retirado do mapa da fome, que é elaborado pela ONU.
Organização das Nações Unidas. Só que com o tempo, a crise voltou a se estabelecer. E hoje, cerca de 33 milhões de pessoas sofrem com a fome no Brasil. Segundo a pesquisa realizada pelo site Folha.com, em 2014, o site Valor.globo mostra que em 2014 o número já havia chegado a 7,2 milhões. Um dos eventos que mais marcou a fome no Brasil foi o da Grande Seca, ocorrido durante o período imperial, entre os anos de 1877 a 1879. Nas regiões do Nordeste brasileiro. Com a falta de chuvas, a agricultura se tornou escassa e as grandes partes dos animais criados em fazendas acabaram morrendo. E pela falta de recursos, muitas pessoas acabaram tendo o mesmo fim. Estima-se que cerca de 400 a 500 mil pessoas morreram durante este acontecimento que ficou marcado na história do país. Outro impacto que pesou no bolso dos brasileiros foi o aumento do gás de cozinha, que chegou a custar R$ 120 em alguns estados. Aqui tá quase isso, viu? Como Rondônia, encerrou julho com o maior valor entre todos os estados brasileiros, com um botijão de gás chegando a custar R$ 133,21. O estudo foi realizado pelo site G1 em parceria com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Nos últimos 2 anos, notou-se um aumento de 45% no valor total, segundo o estudo realizado pela ANP. Nossa, você consegue imaginar todo esse impacto? Pois é, guerras geralmente tendem a impactar não só os países em conflito, mas todo o mundo. Agora, vamos mergulhar um pouco nas informações cruciais sobre a guerra. Nos acompanhe nessa jornada, enquanto esclarecemos os dados e respondemos às principais dúvidas, girando e girando na sua mente. Mas então, por que a aliança entre Ucrânia e OTAN seria um perigo para a Rússia? Explicando de forma resumida, a OTAN é uma aliança militar intergovernamental criada após o final da Segunda Guerra Mundial no contexto da bipolaridade formada entre os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, no período da Guerra Fria. O objetivo dessa aliança é baseado em 3 pilares: a defesa coletiva dos Estados-membros, impedir o revigoramento do militarismo nacionalista na Europa e encorajar a integração política europeia. Sendo assim, a Rússia entende que a aliança entre OTAN e Ucrânia é uma forma de cercar o seu país, aumentar a presença militar ocidental na região e usar o país vizinho como base para um possível ataque de mísseis contra seu país. E essa tal anexação da Crimeia é importante para a Rússia? A Crimeia é uma região estratégica do ponto de vista político-geográfico, estando localizada ao norte do Mar Negro. A questão da Crimeia envolve fatores históricos, políticos, econômicos e culturais. Essa região é disputada desde o século XVIII, sob o comando da Imperatriz Catarina, a Grande. Em 2014, a região foi anexada novamente à Rússia através de um referendo. O argumento usado pelo governo russo é de que a Crimeia é uma região de fortes laços históricos e culturais com a produção russa. Por que as sanções impostas pelos Estados Unidos à Rússia não são suficientes? Após o Ocidente impor sanções à Rússia, as autoridades mundiais acharam que haveria um cessar-fogo imediato da Rússia, mas não foi o que aconteceu. A Rússia tem se preparado para sanções internacionais desde 2014, quando anexou a Crimeia ao seu país. Sendo assim, as sanções não preocupam o país a curto e médio prazo. Mesmo com a inflação russa chegando aos 20%, o governo russo não pretende ceder às medidas rígidas impostas pelos Estados Unidos e União Europeia. Um exemplo adotado pela economia russa para não sofrer com as sanções impostas foi de ficar menos dependente do dólar, fazendo circular mais rublos no mercado, com recordes de reserva de moedas estrangeiras alcançando a marca dos 630 bilhões de dólares.
Sem contar que o efeito bumerangue das sanções econômicas, comerciais e financeiras impostas à Rússia atingiu em cheio a Europa e também afetou a economia americana. Quais os lugares ocupados pela Rússia na Ucrânia? Segundo o presidente Zelensky, a Rússia ocupa em torno de 20% do território ucraniano. São regiões estratégicas como as cidades de Odessa, Kherson, Mariupol e a maior parte do sul da Ucrânia. Os principais locais almejados pelos russos são cidades portuárias, zonas de fácil abastecimento e estações de usinas nucleares. Quais países apoiam a Rússia e quais são aliados à Ucrânia? A maioria dos países da União Europeia, os Estados Unidos e o Reino Unido são aliados da Ucrânia. Já os países aliados da Rússia são os membros da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, OTSC, que são Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão e Tadiquistão, e alguns não oficiais, como a China. E quais são os impactos gerados por essa guerra entre os dois países? Exportação. Dos dois lados, temos potências globais em exportação. De um lado, a Rússia com o petróleo, energia e gás, e a do outro, a Ucrânia com os grãos e fertilizantes. Para se ter uma ideia, os dois países representam 53% de óleo de girassol e sementes e 27% de trigo no comércio global. Números alarmantes para países em desenvolvimento e que dependem de importar esses insumos. Há uma alta nos preços, dificuldades para atender a demanda e entrar em acordo. Segundo o relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, FAO, mais de 13,1 milhões de pessoas podem enfrentar a fome em 2022, se o conflito continuar. Refugiados. Desde que se iniciou o conflito com bombardeios e poderio bélico, o número de refugiados ultrapassou 6 milhões de pessoas que buscam acolhimento fora do país. Isso gerou uma crise de refugiados mundo afora. Afinal, os países não estavam preparados para essa demanda de pessoas, principalmente os países que fazem fronteira com a Ucrânia. Se não fosse a solidariedade, muitos refugiados teriam enfrentado não só a guerra, mas o frio e também a fome. Afinal, a maioria das pessoas deixaram tudo o que tinham para trás, carregando na bagagem o medo e a tristeza de deixar sua pátria e entes queridos. Economia. A guerra na Ucrânia estimulou a inflação que vinha persistindo desde o Covid-19. Muitos países estão em instabilidade econômica devido ao aumento inflacionário causado pela pandemia e a guerra. E com os Estados Unidos adotando medidas rígidas e sanções frente à economia russa, os países em desenvolvimento têm que lidar com dívidas externas e aumento dos preços de matéria-prima, reforçando impostos e o fluxo de moeda estrangeira. Com isso, é previsto um cenário de instabilidade econômica mundial, pois o aumento dos alimentos, combustíveis e fertilizantes também gera um aumento nos custos de produção e na cadeia de suprimentos. Risco nuclear. Sabe-se que os países contam com armamentos nucleares de alta geração e que a Rússia já deixou claro a possibilidade de ataques nucleares. Mas o real perigo está nas regiões de usinas nucleares que correm o risco de serem bombardeadas, gerando um risco iminente à população, já que, causando danos nos reatores, a radiação pode ser severa. Uma das usinas ocupadas pela Rússia está sendo usada como base militar. A usina de Zaporizhzhia. Alguns especialistas relatam preocupação com ataques em volta das usinas, pois é irreversível um acidente nuclear. Número de mortos e feridos. Segundo dados mais recentes da Agência de Direitos Humanos da ONU, o número de civis mortos por conta da guerra na Ucrânia ultrapassa os 5.000, sem contar os militares atingidos dos dois lados. Segundo os Estados Unidos, a Rússia pode ter uma baixa entre 70 a 80 mil soldados mortos e feridos. Dependência russa. Mesmo com o planejamento dos Estados Unidos e União Europeia de quebrar a Rússia, isso não aconteceu devido a alguns fatos, dentre eles de que a Rússia é a maior exportadora de energia para a Europa, e em curto e médio prazo, os países europeus não conseguem substituir a necessidade da energia e gás russo,
principalmente no inverno. Isso se torna um instrumento de poder para a Rússia, já que a Europa não tem uma segunda fonte que supra a quantidade distribuída pelos russos e valor de mercado. Qual a punição para o presidente Putin? Quem vai penalizá-lo? Apesar do Tribunal Penal Internacional ter poder para condenar o presidente russo Vladimir Putin por crimes de guerra e contra a humanidade, a Rússia não é obrigada a se submeter às decisões da Corte de Haia sediada na Holanda, por não fazer parte do Tribunal Penal Internacional e por não reconhecer a sua jurisdição. Mas com a invasão à Ucrânia, a Rússia passou a ser alvo de 2 processos no Tribunal Penal Internacional por crimes praticados no território vizinho, sendo uma em relação à Crimeia, que, conforme balanço da Organização das Nações Unidas, ONU, deixaram mais de 9.000 mortos. E outro por conta dos recentes desdobramentos do cerco russo e o número ainda incontável de vítimas civis na Ucrânia. Porém, segundo alguns profissionais do Tribunal Penal Internacional, é muito difícil prender um presidente de Estado, e estando ele em exército. Então, o que normalmente tem que fazer é aguardar que essa pessoa não esteja mais no poder para que possa ser presa e entregue ao tribunal. De acordo com Silvia Steiner, ex-juíza da corte, há sim uma possibilidade da denúncia contra o presidente Putin, mas falar em penalização é um pouco precipitado, porque temos que ver, primeiro, contra quem o mandado será expedido e, segundo, quem vai prender e entregar os acusados ao tribunal para que eles possam ser devidamente julgados. Acordos entre Rússia e Ucrânia. Já se passaram 6 meses e ainda não há um acordo de paz entre os países. O acordo mais próximo que os 2 países chegaram foi o da iniciativa do Mar Negro, onde Rússia e Ucrânia concordaram em retornar a exportação de grãos e fertilizantes para o mercado mundial, assinando o acordo com a ONU, Organização das Nações Unidas, no dia 22 de julho de 2022. Esse tratado foi assinado na Turquia, sob supervisão de autoridades turcas. O acordo entre os países é um pequeno avanço, mas que retrata que os países estão em uma posição apertada. A iniciativa do Mar Negro prevê o compromisso com a retomada dos embarques que foram interrompidos com o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro deste ano. A expectativa é que com o movimento de embarcações seja reduzido o preço dos grãos e aliviada a crise alimentar global. O acordo assinado na Turquia estabelece que a Rússia não ataque portos enquanto os carregamentos estiverem em trânsito e que a Ucrânia coloque suas embarcações navais guiando-as de carga por águas minadas. O Brasil sofre as consequências da guerra? Sabe-se que desde o início da guerra, o Brasil se manteve como um país neutro, sem apoiar diretamente os países em guerra, e assim escolher um lado. Mas, de qualquer maneira, o país sofre as consequências geradas pela guerra na Ucrânia, seja com o abastecimento de commodities ou a instabilidade do mercado financeiro. Mas, segundo algumas pesquisas, mesmo o cenário trazendo preocupações, as perspectivas do mercado financeiro são boas e as previsões pessimistas do início do ano podem não se concretizar. A guerra na Ucrânia está chegando ao fim? A expectativa da ONU. Após o compromisso da iniciativa do Mar Negro ser assinada, é de que em breve os 2 países assinem um tratado de paz. Mas a tentativa de cessar fogo não chega a um acordo. Enquanto os países trocam acusações, as negociações de paz ficam cada vez mais longe. Ao que parece, Putin quer a Ucrânia de joelhos. Já a Ucrânia quer se libertar de vez da expansão russa sem ceder a chantagens, humilhações e ameaças. O fato é que se a guerra se prolongar, a crise deve aumentar sem escalas, seja por conta da falta de alimentos, energia, combustíveis, commodities e quaisquer outras necessidades ligadas aos países em conflito. Essa guerra torna o mundo mais volátil e instável, já que as certezas vão se tornando incertezas. O que resta à população mundial é torcer para um avanço imediato nas negociações e dar fim àquilo que não faz falta ao mundo: as guerras. Esses foram apenas alguns dos impactos causados pela guerra entre Rússia e Ucrânia. Como não se sabe quando tudo irá terminar, a maioria das coisas se tornam incapazes de se prever.
como ficará o preço da gasolina, o preço dos botijões de gás pelo país, as taxas de juros e inflação e diversas outras coisas. Por isso, fique ligado no nosso canal para receber todas as atualizações sobre esses temas. Assim que forem lançadas, se gostou do vídeo, eu peço que você deixe o like e se inscreva. Ah, não esquece de ativar as notificações para receber conteúdos incríveis. Até a próxima!